Salve família, um novo Criative-se, é uma nova mesa de conversa começando para inspirar você, para abençoar você. Hoje temos um episódio especialíssimo, também um episódio diferente. Nós recebemos aqui um Ministério de Adoração, de Música, uma casa de oração que tem abençoado muito a nossa nação, também no mundo eles têm sido uma referência, têm sido muito especiais. E para fazer esse episódio, para fazer essa entrevista, eu convidei um grande amigo que faz parte do Eleve, ninguém melhor do que o Weber Souza, o Ebinho, que é o líder do Eleve Music, para ter essa conversa ainda mais específica, ainda mais especial. Então ele teve um papo, sabe, um papo muito legal, um papo muito envolvente sobre a adoração, sobre a música e sobre o ministério do F-Hope. Então enche o seu coração de expectativa e fique com essa entrevista mais que especial. E antes que ela comece aqui, eu já quero te lembrar, tá? Volte depois para pegar aquele guia em PDF, para você pegar os pontos altos da conversa, relembrar, ter um tempo com o seu ministério de adoração, ter um tempo com o seu time de liderança e continuar aprendendo com aquilo que você vai receber. E aí você já aproveita e já pega um novo episódio que nós vamos disponibilizar para você. Tá demais esse papo, então fica aí com Ebinho e F-Hope. Salve, galera! Mais um Criative-se começando e hoje a gente tem na mesa pessoas muito especiais. É uma galera de uma casa de oração que vocês já conhecem muito bem, uma galera que está realmente criando uma cultura aqui com a gente de oração, intercessão, palavra cantada, teologia cantada, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa mesa. Então, temos aqui F-Hope Music. Obrigado, galera, por estar aqui com a gente, né? Amy, Thalita, Ellen, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vamos trocar uma ideia bastante sobre adoração, oração, né? A gente conversando um pouquinho antes, né? A Amy tinha falado sobre a questão de como a galera conhece, na verdade, foi a Ellen que me falou sobre isso, como a galera conhece hoje a F-Hope Music, tem conhecido mais pela F-Hope Music do que a casa de oração, né? Isso tem sido uma realidade para vocês. E como tem sido para vocês essa questão dessa expansão da F-Hope Music nesses últimos tempos? Deixa a Ellen falar aqui. A gente estava conversando no contexto de que muitas vezes a gente vai nas igrejas e a gente tem que dar um pouco de contexto para as igrejas, porque a gente sempre recebe a pergunta: como vocês fazem essas canções? Quando vocês cantam, a gente percebe algo diferente, e aí a gente conta toda a história, que são canções que vêm do lugar de oração, né? Sim. Que vêm da sala de oração, que vêm de momentos onde nós estamos intercedendo por algumas dinâmicas globais da Terra, ou de momentos onde nós, como time de louvor, ali a gente tem uma dinâmica de estudo bíblico, né? Semestral, ou a gente já passou anos cantando as mesmas passagens, e você vai trazendo isso para o lugar de oração, você vai trazendo isso para o lugar de estudo bíblico, e isso vai criando raízes de convicção dentro de você e vai gerando ouro. Sim. E, num turno, acaba explodindo, muitas vezes, um refrão, desses tesouros vem para fora, né? De tanto que a gente está ali com tanto contato com a palavra. Então, todas as vezes que a gente recebe essa pergunta de onde tem vindo as canções, vem desse lugar da sala de oração. Então, muitas vezes, quando a gente vai ministrar nas igrejas, que os pastores apresentam a gente tem uma oportunidade de conversar assim, vieram os convites pelas canções. E aí eles entendem de onde vêm as canções, que é desse lugar da sala de oração. Sim, e não é incomum, né? A gente abriu o turno de oração de vocês, pouco começa a ouvir uma música, mas espera, que música é essa? Sim. E aí você vê outra vez, a pouco lança um áudio e fala, ué, era aquela música que estava sendo tocada lá, né? Eu acho muito especial isso, das músicas saindo desse lugar, né? Não é aquela coisa simplesmente de vou parar para escrever aqui. Né? É aquilo que Deus está falando com vocês durante esse turno, isso é muito legal. E falando de composição, né? Já que a gente entrou nesse assunto, a gente sabe que vocês têm muitos ministros ali, né?
Pelo menos a galera pega ali o Batendo a Porta, tem quase 9 pessoas, né? São 9 líderes em cima do Ah, palco. acertei. Meu Deus. 9 pessoas. Pensa no trabalho para mixar essas Ah, 9 vozes. Eu imagino, 9 vozes ao mesmo tempo. E como funciona para vocês essa questão dessa composição em conjunto? Que a gente sabe que é um desafio, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão compor em conjunto, tem aquela coisa, a minha música, a minha letra. E como é para vocês esse processo de composição, né? Mesmo que elas saiam ali do turno de oração, esse refinamento, né? De como funciona para vocês como grupo. Olha, cada uma pode falar um pouco, mas toda vez que me perguntam isso, eu volto lá. O nosso primeiro acampamento de composição foi na casa do Roger, lembra? Sim. 2017, eu acho que foi, ou 2018. E Eu lembro que eu lancei essa ideia e todo mundo ficou meio assim, eu não sei como é que vai ser, isso é estranho. Tudo que é novo é desconfortável, Sim. né? E a composição, às vezes, é algo muito particular. E eu lembro que todos nós, eu tive que vencer isso, nós aqui tivemos que vencer isso, os outros cantores. E foi um desafio que todo mundo abraçou. Eu acho que começa aí, começa com cada indivíduo valorizando o que Deus depositou no outro. Porque a gente sabe muito acreditar naquilo que eu cultivei no lugar de oração, aquilo que Deus me deu, ou o meu entendimento bíblico, mas leva muita humildade em reconhecer o que Deus depositou sobre o outro. Sim. Então, vir para a mesa com essa mentalidade é muito poderoso na área da composição. Sim. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que uma das canções mais... eu não lembro qual mais, mas a música que mais teve impacto assim, foi A Fé. Lembra? Que nasceu de um dos grupos. E eu lembro que quando nasceu aquela canção e todo mundo começou a cantar na sala de oração e cantar nos cultos, meu Deus, da onde veio essa canção? E a gente começou a ver o quanto há de ouro em compor em equipe, em compor, valorizando o outro, aquilo que Deus depositou no outro. Então, começou ali a nossa jornada. E desde então, todo ano, a gente fez acampamento de composição, teve momentos de se reunir. Não falamos de um lugar onde a gente já alcançou, porque tem vezes que continua sendo desafiador. desafiador, né? Mas eu queria só expor esse início, porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, ai, nossa, é algo sobrenatural. Não, é algo muito real, é muito humano e que requer muita humildade e ser intencional. Uma intencionalidade, né? Não sei se vocês podem falar mais. E eu acho que também entender o objetivo quando você vai compor, né? É diferente você compor uma canção individual, você vai para o seu estilo musical, aquilo que você realmente tem mais facilidade ou se identifica. Quando você vai compor em grupo, por mais que cada um tenha um pouquinho disso, mas você tem que pensar o que é melhor para aquela canção, né? Você sai um pouco em primeiro plano e você fica em segundo plano, porque o objetivo ali não é a sua arte. É aquela canção, o que ela vai produzir na igreja. Então, até qual estilo de canção? É uma canção corporativa? É uma canção mais poética, mais contemplativa? Tudo isso tem que ser considerado. Então, eu acho que essa questão de compor em grupo é um trabalho realmente de humildade, porque, às vezes, a sua opinião, aquilo que você sugeriu, não vai ser aceito. E você não pode levar isso para o pessoal, né? Isso te leva a crescer, assim, como... dinâmica de grupo, trabalho de grupo, como cristão, nem sempre você vai fazer, as pessoas vão fazer a sua opinião ali, e isso é muito comum em composição. Então, eu acho que isso acaba unindo a gente. Às vezes, uma outra coisa que eu acho também importante, você não compor com o intuito de gravar, né? Só com o intuito de compor mesmo, sabe? A gente teve um grupo que eu e a Amy participou juntas, eu só não lembro qual ano que foi. Mas a primeira composição que a gente fez, a gente gostou e não gostou. A canção, assim, tava bíblica, mas, assim, musicalmente falando, a gente... Sabe quando você não se identifica com aquilo? Aí a gente parou, falou, então tá, vamos fazer outra música. O que Deus está falando com você? Confiança. E com você? Confiança. E com você? Confiança. A gente viu que era um tema em comum do grupo. Sim. E a canção ficou, que vocês conhecem hoje, que se chama Confiança Música. Então, assim, às vezes... E foi assim, E foi assim. A gente fez a música muito rápido.
Então, mas o ato de compor é necessário. O Brasil precisa Sim. de canções bíblicas. Nós temos o hábito, às vezes, de, né, copiar, traduzir aquilo que é de fora, e que é muito bom, porque Deus também se revela em outras línguas, mas Deus quer liberar muita coisa na nossa língua brasileira, e a gente precisa cavar as escrituras nesse lugar. Então, é desafiador, mas eu acho que também a gente cresce muito como time, como cristão, e a igreja local é abençoada através dessas canções, né? Sim, né? Você falou essa questão da canção bíblica, né? É quase muito doido você pensar que hoje a gente tem tantas canções que partem de um lugar que não é a palavra, né? Se a gente fosse fazer um filtro, tem muita coisa, né? E acho que foi alguns meses atrás mesmo, você mesmo postou, né, Thalita, sobre não tem como não ser uma canção bíblica, como compor canções que não sejam bíblicas. Eu lembro uma vez a Ana Paula Valadão falou, você quer compor uma canção que seja eterna, cante a palavra. Né? Porque isso muda tudo. Isso aí. Né? E a gente precisa ter esse filtro, porque senão a gente começa a cantar só coisas do coração. Né? Eu lembro que eu tinha visto uma estatística um tempo atrás, pegando as músicas ali dos anos 2000 para frente, né, o top 10 ali, a maioria das canções eram canções que falavam sobre o eu, sobre como eu me sinto, talvez, na presença, o que Deus está fazendo por mim. Né? Quando a gente tinha canções lá para trás que eram muito mais cristocêntricas, né? Bíblicas. E agora a gente está tendo uma galera, né, como vocês, que começa a trazer canções realmente mais centradas em Jesus, falando da centralidade de Cristo e o quanto isso faz diferença e traz entendimento, né, para a igreja também. Porque muitas vezes a igreja está cantando coisas sem pensar no que de fato está sendo declarado. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes também. Da igreja muitas vezes está naquele automático, né? E eu até brinquei, quase não dá para cantar automático as músicas da F-Hop, porque tem muita teologia cantada. A gente está falando de batendo a porta. Como cantar batendo a porta sem conhecer o mínimo de Apocalipse? Que a pessoa provavelmente vai cantar sem saber. Mas quando a gente tem esse intuito de, não, vamos cantar a palavra, a gente leva as pessoas para esse lugar. Né? E isso é incrível, né? Eu gostaria de saber como que vocês trabalham essa questão do estudo bíblico como F-Hop Music também. Como que vocês têm esse trabalho de ler as escrituras juntos? Vocês têm algum método que vocês usam juntos para facilitar essa coisa da composição em junto, mas trazendo a palavra como um centro, assim? É sempre, tipo assim, quem vai falar? É. Aí ninguém fala. Normal. Vai ficar, parece até um pouco repetitivo, mas para nós não existe uma separação, assim, em relação F-Hop Music e sala de oração. Sim. Acho que é bem importante isso ficar claro. Até a nossa missão, a gente fala, né, que a gente existe para instruir uma geração por meio de teologia cantada a partir do ofício da sala de oração. Então, para nós, não faz sentido o F-Hop Music fora do contexto da sala de oração. Então, nem todo mundo que está na sala de oração está na F-Hop Music e está tudo bem, mas todo mundo que está na F-Hop Music está na sala de oração, porque é a partir do ofício da sala de oração. Então, isso é bem importante ficar claro, porque a F-Hop Music ela surgiu como apenas um megafone daquilo que acontece diariamente, assim. Tem que documentar aquilo que a gente já vivenciava na sala. Sim. Foi simplesmente isso. A gente nunca pensou assim, vamos montar um selo musical e vamos ter estratégias. Não, isso nunca foi o caso. O caso foi, tem um monte de canção aqui. As pessoas que assistem o streaming, na época, na verdade, ouviam o streaming que pagava R$5, lembra? Na época. Era tipo assim, e era muito ruim, sempre caía. E as pessoas ficavam mandando mensagem, tipo assim, e-mail. Ai, caiu, não consigo conectar mais. E tinha muito e-mail chegando, até pro financeiro. Tipo assim, aonde eu acesso essa música aqui? E eles escreviam o que eles ouviam no streaming. Isso lá em 2016, 2017. Então, a gente falou, a gente precisa começar a documentar essas músicas e poder levar isso adiante para que as pessoas ouçam, né? Então, surgiu desse lugar. E, voltando para a sua pergunta, então, é o que a Ellen falou. Os estudos bíblicos que acontecem nos times de adoração é a base disso. Então, a Ellen, por exemplo, lidera um time com outros líderes, a Thalita com outros líderes, eu com outros líderes. E semanalmente nós sentamos para estudar a Bíblia.
Como? Tendo comentários bíblicos, tendo concordância bíblica, tendo 2 ou 3 versões da Bíblia, tendo alguns livros complementares. Sentamos ao redor da mesa com bastante pão de queijo. Bom demais. Café. Bolo, Demais. café e várias coisinhas gostosas. E a gente começa a cavar esses poços, né? E cavar e esmiuçar as escrituras. Então, a gente literalmente pega versículo por versículo. É muita coisa para explicar, mas basicamente em 2 horas de turno de oração, em reunião de oração, nós cantamos ali 2, 3, 4, sei lá, 5 versículos bíblicos. E a gente vai estudando eles um por um, frase por frase, e a gente vai esmiuçando isso, usando ferramentas como concordância bíblica, como dicionário bíblico, como comentários bíblicos. E dali vai surgindo ouro, né? A gente vai vendo as referências cruzadas. Então, você lê ali, sei lá, Salmos 23, você está estudando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, quem é esse Senhor? Aí a gente começa a pesquisar, buscar referências bíblicas que descrevem quem é esse Senhor. Aí lista lá todas as passagens bíblicas que descrevem esse Senhor, né? Ali não está falando literalmente de qualquer pessoa, está falando, né, do Senhor assentado sobre o trono, o Deus de Apocalipse 4, aquele que governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ali você vai vendo que está sendo construído um comentário bíblico de cada time. É muito louco isso, porque a gente até tem um departamento na FHOP chamado Legado, que ali a gente documenta tudo o que acontece na sala de oração. Meu Deus. E a gente tem esses estudos bíblicos que faz parte do projeto do Legado de um dia ter esses comentários bíblicos do time de louvor A, B, C, D. Assim, sabe? Igual tem comentário bíblico de Spurgeon, vai ter o comentário bíblico do time da Ellen, vai ter o comentário bíblico do time da Thalita. E a gente acredita que isso é tesouro, que vai de geração para geração, sabe? Então, você vê uma Ellen que está há anos estudando a Bíblia, uma Thalita que está há anos estudando a Bíblia nesse contexto, quando elas sentam para compor, vai surgir o quê? Bíblia. Né? Então, a sala de oração, ela é uma estufa que a gente está sendo diariamente... como é que fala? Desafiado. A gente está crescendo, né? Desenvolvendo, né? A gente vai crescendo na palavra. A gente chama um dos formatos dentro do modelo, né, que a gente usa de oração como seminário cantado. É como se você estivesse sentado num seminário de 4 anos, bíblico. É só você sentar na sala de oração. Você vai estudar a Bíblia sendo cantada, sabe? Então, é muito legal. E os nossos jovens lá, acho que uma das coisas que, se a gente pudesse pontuar, que mais chama atenção, a galerinha nova que chega lá para ser aluno, é que eles falam, eu nunca pensei que estudar semanalmente aquela mesma passagem, a gente conseguisse ir para tantos lugares. E aí que a gente vê a palavra ali viva, né? A gente vê, como a Amy citou, a concordância bíblica e as referências cruzadas. Não existe buracos, não existe espaços, não existe gaps entre passagens. Na verdade, a gente estudando, a gente consegue linkar e a gente consegue entender. E isso fascina os jovens, assim. Eles ficam, tipo... Eu via vocês cantando lá por 6 meses, por 1 ano, e eu ficava me perguntando como eles conseguem não ser repetitivos, não serem redundantes nas mesmas passagens. E é isso, esse trabalho de cavar. Eu falo automático, mas me entenda. Vai dar nesse lugar. Quanto você cava e mais profundo você vai encontrando o que há de mais valioso. Não está na superfície. Nunca esteve na superfície de nada o que realmente é valioso. Então, é todo dia ali você cavando. E aí vem uma espécie de fatores, né? A gente levar isso diante do Senhor. A gente costuma dizer que... Eu costumo dizer que o que a gente canta, a gente atrai. Então, vamos cantar sobre vitória. Não estou brincando. Mas você é atraído para esse lugar... de fazer prova daquilo que você está estudando,
né? Tozer vai dizer que quando você lê a Bíblia, existe um homem te lendo. Então, você vai para aquele lugar, quando você estuda uma carta de Paulo, você viu que aquele homem estava disposto a fazer pelo nome de Cristo. E aí você diz, eu não sou ninguém comparado a esse homem que se via ninguém diante do Cristo. Você se humilha e você vai para um lugar de, pelo menos, ser parecido com a sombra de Paulo, né? E você vai para aquele lugar da palavra te tratando, te moldando. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar, a gente não senta nesses estudos bíblicos e a gente não cava projetando uma pedrinha preciosa que se tornará uma música. Não, é consequência. Sim. Como a Amy falou, a gente documenta aquilo que está jorrando, né? Enquanto a gente conversava aqui, eu penso muito de que o music ele não funciona por demanda. Mas eu acredito que se o Senhor está soprando canções em líderes de louvor da igreja local, é porque existe uma necessidade também da igreja ser ensinada num tempo hábil em canções. Era o que a gente estava falando ali na mesa antes, né? A gente precisa de parar com essa dualidade de que somente o sermão e a palavra falada é o momento do ensino. Tem como você instruir uma geração, tem como você ensinar a sua igreja local a partir também da palavra sendo cantada, né? É uma coisa só. O culto, ele é contínuo, né? Sim. Então vem muito desse lugar também. Sim, aí quando estavam falando, eu pensei, né, em Lutero. Quando a gente vai pensar na reforma, né? Cara, Lutero, ele já estava ensinando e dando aula na universidade sobre Romanos há muito tempo, lendo sobre aquilo há muito tempo, até que um momento, a justificação pela fé. Então, essa coisa de você continuar cavando, até que Deus revela algo novo, né? E eu acho muito legal essa questão de trazer levitas apaixonados pela palavra, né? Infelizmente, a gente viveu um tempo muito grande no Brasil, onde o músico ele não sabe palavra, o músico não sabe versículo, o músico não assiste a mensagem, né? Quantos a gente vê? Toca no louvor, some. Então, a gente precisa mesmo, né, ter esse entendimento de que não existe o ministério levítico sem a palavra, sem o amor à palavra, porque isso produz algo fake mesmo, né? Se eu for cantar algo de que não foi estudado, que eu não entendo, cara, qual que é? Olha, Webber, eu vou dizer que se o objetivo final não for querer conhecer mais Jesus, de nada vale. De nada vale. De nada vale, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar para aquilo que Paulo chama da simplicidade de devoção a Cristo. Sim. Paulo estava falando com a igreja de Coríntios que estava dando ouvidos a falsos ensinamentos a respeito do Cristo. E ele falou, voltem para a simplicidade de devoção a Cristo. Queiram conhecer o verdadeiro Cristo, sabe? E eu acho que na área do louvor e da adoração a gente precisa voltar para esse lugar de se colocar aos pés de Jesus simplesmente porque nós queremos conhecê-lo mais, sabe? Eu acho que falta isso na área, né, geral. Não estou aqui apontando A ou B, mas a adoração precisa fluir desse lugar onde eu fui fascinado por Cristo. Eu fui marcado por Cristo, pela revelação de Cristo. E esse é o nosso peso de oração por nós mesmos. Senhor, não nos deixe cair num lugar de nos tornarmos expert, porque nós corremos o risco. Porque, afinal, a gente está estudando a Bíblia todo dia e tal, e a gente já sabe que esse versículo fala isso. Não, quantas vezes, né? Na Europa mesmo, a Thalita teve uma experiência com o Espírito Santo, o Senhor falando para ela, a voz da igreja vai ser maior do que a tua voz. Fala aí, Thalita. Fala aí, Thalita. Agora já fala sobre isso. Já também. jogou na mesa. Já jogou na mesa para falar, né? A gente estava ali das ministrações, adorando ao Senhor. E aí teve uma hora que a voz da igreja sobressaiu a nossa voz, né? E não é todos os cultos que isso acontece nas igrejas. Muitas vezes a voz do líder de louvor, ele se sobressai muito mais do que a voz do povo. Mas quando a congregação entende quem Deus é e canta desse lugar de entendimento, ela não precisa de mecanismos do líder ou algum mecanismo musical para que a igreja tenha uma resposta. Sim. Porque ela responde não à música, mas ela responde pela revelação de Deus. Então,
quando eu estava ali, eu tive essa impressão do Senhor, Ele dizendo... no final dos últimos dias, a voz da igreja vai ser mais alta. Então, não vai se tratar de ministros. Hoje, as pessoas elas correm atrás dos ministros. O que será? Qual que é a fórmula de sucesso para fazer a canção? Para que a igreja, para ter uma grande igreja, para ter essa estrutura. Então, a gente vai atrás de fórmulas. Mas, infelizmente, as pessoas não querem estar com a pessoa de Cristo. As pessoas querem o que Cristo te traz como benefício, mas não querem ter o contato com Cristo. Então, isso que a Amy falou, a gente precisa ter muito cuidado. Porque nós, de alguma forma, a gente está sendo visto. Mas, no final do dia, eu quero que as pessoas estejam falando dele. Sim. E não das nossas músicas. E não das nossas vozes. E não da nossa habilidade musical. Mas o ponto é, as pessoas estão entendendo, né? Quando a gente a gente gravou algumas canções agora, que ainda vão ser... lançadas, mas a gente acabou de soltar o nosso álbum que a gente gravou ano passado na Orai. Sim. Né? E uma das canções ali, que é uma regravação a gente fez, Nada Está Bem Aqui. No final, a gente foi fazendo vários espontâneos. Espontâneo 1, espontâneo 2, espontâneo 3. E não estava previsto. E eu penso assim, é a saudade do noivo. É esse anseio pela pessoa dele. Né? Então, a gente precisa entender. E o Senhor tá trazendo. Ele, graças a Deus, assim, às vezes eu acho que meu coração, quando eu começo a ver muita coisa, eu desanimo, mas aí eu me lembro que Deus está comprometido com a igreja dele. Sim. E é Ele que vai nos trazer de volta. É Ele que vai nos manter de pé até o último dia. A boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completá-la. Então, Ele vai trazer... esses artistas de volta para ele, entendendo de que o lugar de influência deles é na sala do trono. Não é numa plataforma, mas é no quarto, orando, cantando a Bíblia, tocando o seu instrumento. Esse é o nosso lugar de influência, diante daquele que tem toda a influência. Eu já desviei um pouco do assunto, mas era Tranquilo, isso. gente. Não, mas essa questão dessa simplicidade e de você ministrar ao Senhor primeiro. Uma vez eu vi o Judson falando, Deus, ele tá com saudade dos ministros que ficam no quartinho, no tapete da sala, porque é muito comum e muito fácil cair nesse lugar do ministro entrar ali no automático e ministra no sábado, ministra no domingo. E aí você pergunta, tá aí em casa? Qual foi a última vez que você parou e falou, Jesus, só tem eu e você aqui? Que é o principal, é a audiência de um homem só. Eu gosto muito no livro do Harold Walker, que ele fala, sai da frente, eu quero ver Jesus, e ele vai trazer um pouco dessa coisa do ministro e a igreja. Ele traz um exemplo que eu gosto muito. Fala, o ministro, ele naquele primeiro momento ali na adoração, ele é como um amigo do noivo, que ele vai apresentar o noivo para a noiva, mas no momento que o noivo e a noiva se encontram, o ministro sai desse lugar de amigo do noivo e se transforma ali, é a noiva junto. E essa dinâmica que é difícil muitas vezes de ensinar, porque é algo que tem que ser vivido no secreto, é algo que tem que ser buscado no secreto. E eu vejo que muitas vezes hoje, os ministros de adoração, a gente pode cair naquele erro de simplesmente querer o engajamento pelo engajamento na hora do louvor. E muito disso é a falta do secreto, é a falta de estar no quartinho, é a falta do Mateus 6,6. E falando sobre isso, eu queria ouvir de vocês como tem sido para vocês essa experiência da ministração, de como conduzir ali a ministração. A gente vive num tempo onde, eu estava conversando com o Paulinho esses dias do Drops, e ele falou, cara, a gente vive num tempo onde a galera é só um medley atrás do outro. E uma letra que não tem nada a ver com a outra, mas muitas vezes partindo de um lugar de insegurança. Muitas vezes de o que vai acontecer se eu não puxar tal música agora? O que vai acontecer? Será que a igreja vai ficar em silêncio? Não pode ter silêncio. Exato. Meu Deus. O silêncio é quase como um inimigo. Aí, meu Deus. E queria saber de vocês, como tem sido essa dinâmica para vocês, até para vocês ministrarem sempre com mais gente junto. Então, como que funciona para vocês essa dinâmica da ministração, de entender o ambiente, talvez uma dica para os ministros de como ser sensível a esse ambiente, de não ser escravo do engajamento, mas de deixar o espírito fluir. Como tem sido para vocês? Desafiador. Eu penso muito sobre dependência e discernimento, né?
E eu sou alguém que falo bastante sobre isso. Eu não estou falando de você pisar na plataforma e vir um download do set list e um download da ministração. Porque tem gente que acha que é assim, né? Então você tem ali um set list na sua mente, meio que acordado ali com o time de músicos. Mas quantas vezes a gente subiu achando que ia ser aquela sequência e o Senhor começou a conduzir, como você falou, e a gente sai e a gente deixa que o Espírito continue conduzindo. Mas é muito desafiador, acho que até a gente tem bastante experiência da Europa, além de ser um outro... Tá bem fresco. Tá bem fresco, além de ser, né, tipo, outra cultura, um povo vivendo uma estação muito desafiadora também como igreja. A maioria das igrejas que a gente foi não tem estrutura, eles montam e desmontam tudo, que isso já me chocou ano passado quando eu fui. Mas como líder de louvor, no dia que eu subir na plataforma, com uma fórmula, achando que é aquilo ali, porque é a minha zona de conforto, é seguro e eu sei que funciona, tem algo errado. A gente precisa... E a gente sempre faz isso, né? Essa música aqui, essa canção, essa palavra conversa com essa mensagem conversa com essa. E a gente vai entendendo que vai destravando algumas coisas e é um diálogo constante. As meninas concordam comigo, assim, a gente está ali, 45, 50 minutos de ministração, a gente está constantemente em diálogo com o Espírito Santo, com o que o Senhor quer fazer, para não cair na tentação de cumprir o set list e acabou. Não, porque vão ter momentos que a gente vai iniciar com uma música inicial, tem que começar, e naquele diálogo você vai entendendo e discernindo para onde você vai conduzindo, porque cada encontro, eu olho para ministrações como encontros da igreja local, onde o Senhor quer tratar alguma coisa com aquele povo naquela estação. E a gente não pode atrapalhar esse tratar do Senhor por conta de um set list. Então, acho que dependência, assim, você tem que subir ali confiando no Espírito Santo. Não confiando naquilo que você sabe fazer, naquilo que você está preparado, e discernindo o ambiente. Sim. Né? Eu imagino que seja um desafio também, quando a gente está na nossa igreja local, é muito mais tranquilo essa questão de a gente trocar as canções, né? Mas eu imagino o desafio no sentido de, beleza, a gente tem algumas músicas aqui que a igreja brasileira está cantando, mas eu acredito que em alguns momentos já deve ter acontecido com vocês de chegar num lugar e talvez aquela canção que a galera estava esperando não é aquela que o Espírito está desejando. Né? Às vezes, chegar num lugar, as pessoas com expectativa de ouvir tal música, mas o Espírito Santo, peraí, não é para esse lugar que a gente está indo. Então, eu imagino o quanto deve ser desafiador isso, assim, porque as pessoas, elas criam, né, essa expectativa, mas eu acho muito lindo quando o ministro de louvor, ele consegue de fato entender, o Espírito Santo está me direcionando para um outro lugar, né? E isso exige essa dependência mesmo. Então é muito lindo ver isso e ver o que Deus está fazendo nos ministros das igrejas locais, né? Eu tenho percebido e conversado com alguns amigos de que as pessoas que vão ter voz nessa nova fase, nessa nova estação, são pessoas apaixonadas pela igreja local também, né? Pessoas que você sabe quem é o pastor, que você sabe para quem presta contas. Eu até brinco, a gente precisa convidar pessoas que seja até difícil de trazer, de tão apaixonados que são pela igreja local e tem aquele compromisso, né? Então, eu gosto muito de ver como vocês lidam com isso, essa questão da igreja local, o amor pelo turno de oração. E tem muita coisa acontecendo lá, né? É o curso Fascinação, é muita coisa acontecendo, né? E indo para um outro assunto, nessa questão de produção, né? Eu acompanho bastante vocês. E assim, nos últimos 2, 3 anos, saiu muita coisa nova, muita coisa boa, né? O álbum que a Thalita falou, do Orai, é especial demais. Aquela música Nada Está Bem. Você colocar no quarto ali e falar, Jesus, Chorar, né? eu vou ficar aqui e vou ir para esse lugar da saudade do noivo. Mas queria saber como tem sido para vocês essa agenda de produção alinhada com a igreja.
Porque eu sei que é muita demanda. E como tem sido para vocês isso, alinhar as atividades da igreja e essa questão musical, de sempre ter coisas novas saindo também? Você é a melhor Fala aí, pessoa para Thalia, responder acabou de isso. falar. Nós, como a Amy falou, então nós somos uma igreja local, uma sala de oração e o F-Hop Music. E são as mesmas pessoas. Então a gente se organiza. A gente tem cronograma, horários para servir na sala, horários para servir no music e horários para servir na nossa igreja local. Que tudo acaba sendo F-Hop em si, a mesma coisa. Mas a gente organiza a nossa agenda assim, para dar conta o quê? De prazos para entregar, para dar conta de fazer a mixagem. Os meninos, assim, são incríveis, super bem dispostos e têm feito um trabalho incrível. E, assim, a questão da composição em si é aquilo que as meninas falaram. Então, quando surge algo que a gente, às vezes... A sala de oração também é um teste muito bom. A igreja canta, né? As pessoas se identificaram com isso. Porque a gente sabe que nem todas as canções vão ser gravadas. Não tem como. A gente não tem tempo, a gente não tem verba para isso. Então, a sala de oração, nesse sentido, também ajuda muito. Então, na verdade, assim... a criatividade acaba vindo também de tantas canções que a gente acaba escutando, da sala de oração em si. Imagina se todo dia se fosse fazer um turno ali, na hora da progressão, sempre naquele tom, ou sempre naquele determinado estilo musical. Né? São 9 anos fazendo isso. Então, assim, a gente não ia aguentar e acabar enjoando, né? Então, tudo isso acaba influenciando. Mas a gente... consegue se organizar. A Ellen é a pessoa das agendas, assim, ela gosta de cronogramas e tudo mais. Cada uma aqui tem algo bom, assim, que acaba puxando o time nesse sentido. Sim. Então, eu diria, assim, que a organização, isso que é o que ajuda a gente manter essa questão. E, basicamente, assim, a gente está lançando para o ano que vem, a gente já está ali, já está trabalhando em outro. Por isso que, às vezes, também demora, às vezes, um tempo para o outro, de um lançamento para o outro, por conta da nossa grande demanda. Mas o Senhor tem dado graça aí para a gente. Legal. Acrescentar algo? Eu diria que, só acrescentando o que a Thali falou, o nosso compromisso primário é local. Ponto final. Sabe? É a nossa igreja, é a nossa sala de oração. É aquilo que Deus nos confiou ali, sim, sabe? A gente quer ser fiel ao que Deus nos entregou. Então, a gente não fala de um lugar onde a gente faz perfeitamente. Assim, sendo bem aberto, a gente tem que... De tempo em tempo, a gente tem reuniões, a gente fala, será que a gente está indo para o lugar certo? Será que a gente não está indo muito para a direita? Aí vem o nosso pastor, né, e fala, vem um pouco mais para a esquerda, vem um pouco mais para a esquerda. Aí a gente está indo muito para a esquerda, vem um pouco mais para a direita. Então, a gente teve uma conversa dessa recente, sabe? E eu sei que ele é meu marido, né? Acaba que... Mas isso eu amo muito sobre ele, porque ele nos ajuda também a enxergar aquilo que a gente não está enxergando. Os outros líderes também. A gente tem o presbitério lá na igreja, que eu falo para o presbitério, não... porque eu sou a pastora da igreja, eu também sou líder de louvor junto com as meninas e os outros do coletivo, mas a gente é um time, sabe? A gente é uma grande família, e assim como numa família dentro de casa, a gente puxa a orelha um do outro, a gente, sabe, se ajuda, assim a gente tenta viver lá em Floripa, porque a gente faz muitas coisas. Sim. Então, onde a gente vê que a gente está indo muito para a direita, aí vem alguém e fala, vem um pouquinho mais para a esquerda. E a gente tenta viver dessa forma, que é o que Paulo nos instrui, nos submetendo uns aos outros. Eu acho que ninguém pode viver ministério sozinho. Sim. Sabe? E isso é o que eu amo sobre nós aqui. Cada uma aqui poderia viver sozinha o seu ministério. Mas a gente escolheu caminhar juntas, porque é mais seguro. Né? É melhor que caminhem 2 do que um sozinho. Eu não quero caminhar sozinha, sabe? E eu acho que isso é uma cultura que a gente tem tentado criar lá na F-Hop, pra gente ter esse balanço. Sim. Porque a verdade Webinho, que a gente começa muito bem, mas
não importa como a gente começa. O que importa é como nós nos mantemos ao longo da jornada, né? Quantos ministros de louvor começaram bem, sabe? E, tipo, essa é a nossa oração. Senhor, nos livra, sabe? De ser alguém que não cultivou esse lugar. Então, eu acho que dos lugares mais seguros para a gente não se perder é o se submeter uns aos outros. Esse é corpo, essa é igreja, sabe? A igreja é lugar seguro para isso. Ter o nosso pastor, ter amigos, ter presbíteros, ter colegas que a gente está constantemente se submetendo uns aos outros. Eu acho que eu acrescentaria isso. Que a gente está buscando viver, né? Sim, isso faz toda a diferença. Ter alguém a quem se submeter, pessoas que olham e falam, amigo, vai pra cá, não vai pra lá. O que você falou na questão da esquerda, direita. É porque caminhar sozinho realmente não tem como. Não tem como. A gente já viu muitos ministérios, muitas pessoas, né, que quando se afastam do grupo, se afastam do coletivo, a gente começa a ver, opa, alguma coisa aqui não tá certa, alguma coisa não tá alinhada, né? E ter essa proximidade faz toda a diferença, né? Acho que fica, né, a dica para qualquer ministro de louvor, não anda sem o seu pastor, né? Não anda sem o seu pastor. E amigos que falem a verdade na sua vida, Sim. sabe? Que coloca o dedo ali na ferida, onde tem que ter o profeta, tem que ter o Natan ali para falar, A amigo. gente precisa de amigos verdadeiros. Que Natan, sabe? A gente precisa disso. Isso é muito importante. Que não tem medo de falar o que o Senhor está revelando, né? E falando sobre amigos, né? Acho que um dos últimos assuntos aqui, acho que é algo que a F-Hop tem muito particular, assim. Eu acho que o estilo musical da F-Hop é muito particular. Dentro do que a gente vê, né, nas canções no Brasil e tal, a gente vê músicas que são diferentes, né? E aí teve ali aquela participação com o Marco Teles, né? Eu queria saber como que surgiu isso, porque é muito diferente. Você pega uma das letras, que aí o Marco ele traz aquela questão bem específica do Nordeste, muito legal. E como que surgiu isso? Como que foi essa ideia, o projeto? Porque é algo bem diferente do que a gente tem visto e é algo que marcou, né? A gente pega ali o Único, Colossenses, é algo que a galera tá ouvindo muito, cantando e mexe muito com a gente, letras profundas, mas é um projeto diferente, bem diferente. E eu queria saber como começou isso. Vou falar rapidinho, tentar ser curta, porque a história é longa, mas eu e o meu marido, a gente se deparou com um álbum dele, que é o Amado Timóteo, que foi um álbum que discipulou eu e ele por, sei lá, de 2020, na pandemia ali. E a gente falava, cara, esse cara canta muita Bíblia, né? Que incrível. E eu nem sabia quem ele era. E aí, um cara do marketing, o Eli, né? Que trabalha no marketing, ele é um cantor também incrível na sala de oração. Uma máquina de coros. E ele falou que ele conhecia um dos membros do Candeeiro. E eu falei, cara, eu queria trazer esse cara para falar na nossa escola de adoração, porque ele fala muito, ele, né, canta muito a Bíblia, a nossa vibe e tal, e a gente trouxe ele. Foi um choque muito grande, porque, né, Cultural, ele né? é cultural, assim, nós somos diferentes. E ele usou algo que eu acho incrível, que define a gente, e foi até o nome do álbum. É que a gente fala a mesma língua, mas com sotaques diferentes. Esse se tornou o nome do álbum, né? Porque ele falou, Amy, eu sinto que eu me conecto com vocês. A gente fala a mesma língua, a gente tem sotaques diferentes, a gente tem culturas diferentes, forma de comunicar diferente, mas é a mesma coisa, né? Que é a palavra de Deus. Então, ele teve com a gente na escola, foi muito legal. E aí, a gente teve muitas conversas profundas e polêmicas também. Imagino. E eu e ele, a gente ministrou juntos na escola e foi um tempo muito incrível, assim, porque ele tem um pouco de background assembleiano, assim. E ele falou que naquela ministração o assembleiano ressuscitou dentro dele. E que estava muito mais reformado, né? E, enfim, foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. E ele voltou para João Pessoa. E no dia seguinte, ele falou, Amy, eu falei para ele que eu estava cantando muito Colossenses em suas linhas de amor na igreja. E que eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa com essa canção com o nosso time. Ele falou, olha, vai ser um prazer. Essa canção, na verdade, nem é minha, é do Daguia, né? E aí ele falou, vou falar com o Daguia e tal. E ele falou, mas inclusive, na vinda pra cá, pro João Pessoa, o senhor me deu uma canção.
partido da nossa conversa. Que a gente teve uma conversa muito profunda, relacionada até às eleições, que na época a gente estava, né, ali no momento das eleições. E a gente estava falando sobre a nossa esperança estar em Cristo. Basicamente, se resume a isso. E aí ele falou, mas a música não tem nada a ver comigo, tem a ver com vocês, a vibe de vocês, não cabe em nenhum dos meus projetos, então eu queria submeter ela a vocês, se vocês quiserem gravar. E aí ele me mandou um áudio de Único, e eu falei, meu Deus, que música linda e tal, e essa mensagem e tal, e a gente falou, vamos gravar junto. Daí lançamos a ideia, todo mundo comprou, e aí o que era para ser 2 virou 4, ele escolheu mais 2, que foi a Deus Zeloso e a Cantai, né? A gente fez uma repaginagem em Cantai ali com Ficou Até muito legal. Sozinho. E aí ele veio pra Floripa e a gente gravou. Era pra ser um projeto, como diz o Nelsinho, de sustentação, né? E virou um dos maiores projetos do nosso ano passado. Então, Sim. Incrível. Foi bem legal. Incrível. E ficou realmente lindo, né? Canções que estão marcando, né? Não, e ele virou um amigo, assim, pra nós, né, como F-Hop. E a gente ama muito ele. Sim. Se você não conhece o Marco Teres, procura Amado Timóteo, um sermão musical que, assim, eu lembro a primeira vez que eu ouvi. Tava Você chorou, trabalhando né? no Você chorou, financeiro. né? Demais. Eu tô aqui, ó. Vocês já Trabalhando no ouviram? financeiro e chorei. É muito lindo. É muito forte. Eu brinco que eu sempre coloco ele pra discipular meu coração de novo. Passa 6 meses de ministério. Não, pera, deixa eu ouvir o Amado Timóteo de novo. Né? Porque é muito forte, vale muito a pena. Inclusive, ele tá fazendo um novo agora. É sobre Estevão, não é? Estevão. Vai Tô ser. conectado aqui, tô conectado. Tô prestando atenção nessas coisas. Mas é especial demais. Gente, pra gente encerrar, né, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para os ministros de louvor da nossa nação. Amém. Né? O que Deus tem colocado no coração de vocês para essa estação. Né? Eu acho que a gente precisa ouvir pessoas que estão gastando a vida aos pés de Jesus. Né? Esse tem sido o meu maior anseio, ouvir pessoas que de fato estão buscando, que de fato estão gastando a vida, ou como Paulinho diria, que não tem um plano B. Não tem um plano B. Né? E vocês são pessoas que estão gastando a vida aos pés de Jesus, né? Ali na casa de oração, como missionários, e isso faz toda a diferença. Então, é especial ver o que Deus está fazendo através de vocês. Amém. Né? E eu oro muito, né, para que, como a Amy falou, que essa jornada, vocês cumpram a jornada até o final. Amém. É especial quando a gente vê ministros de louvor que passam toda uma vida e a gente não consegue falar, não, essa pessoa deu problema nisso aqui. Não, não, a pessoa continuou. Pessoas como a Nívia Soares, por exemplo, você olha a história e fala, gente, não tem o que se trocar aqui. A pessoa pagou Ela o preço e permanece, foi. E permanece até o final. Então, queria ouvir de vocês, né, alguma mensagem para os levitas, ministros de louvor, para a gente ir para o finalzinho. Tem um tema que tá muito fresco, assim, para mim, que é a gente, como ministro, se tornar a mensagem daquilo que a gente canta, né? Cantar o que vive e viver o que canta. Entender e estar bem em saber que nós somos o mensageiro de uma mensagem que é maior do que nós. Amém. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu acredito que o Senhor está convergindo os nossos corações como ministros, como os líderes de louvor do Brasil e na terra, literalmente como João Batista, como você mesmo citou, que vai iniciar o encontro, vai chamar a atenção da noiva, e quando os olhos da noiva se fundirem com os olhos do noivo, ele sai de cena e ele diz, a minha alegria está completa. A noiva encontrou o noivo, importa que ele cresça, que eu diminua, e a gente sai desse lugar de ter sido aquele que iniciou o encontro, desce e olha para o noivo também como sendo uma partícula da noiva. E isso vai trabalhar muito a humildade, principalmente numa era que a gente tem vivido onde os números falam mais alto, onde os nomes dos artistas, dos eventos, né, são estampados em todos os lugares. Eu acredito em vários João Batista que vão ter os seus nomes esquecidos no final do evento, no final da jornada, mas que conseguiram trazer o olhar da noiva para esse noivo. Amém, amém, amém. Eu diria que
se coloque sempre como um aprendiz, sabe? Não ache que você sabe tudo. Eu diria assim, 2 frases. Tenha o controle, mas também perca o controle. Aquilo que está nas suas mãos, seja um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Desenvolva, treine, seja diligente, excelente. Mas esteja também disposto a entregar o controle para Ele. Esteja disposto a fazer perguntas, a dialogar. É para eu fazer isso? É para eu estar nisso? O que você está pedindo de mim nessa estação? No final do dia, a gente vai agradar a Deus ou aos homens. E eu acho que é uma atenção de todo líder de louvor. Lidar com a expectativa das pessoas, lidar com a expectativa da igreja e ser fiel àquilo que Deus nos colocou. E no final do dia, vale a pena ser fiel à porção que o Senhor derramou. Então, continuem. Amém. Muito bom, né? Ai, gente, assim, o que tá queimando no meu coração, eu tava até ali vendo a mensagem do Carlinhos, e eu tava orando isso, Senhor, que o teu olhar seja o único que me define, sabe? Que o primeiro mandamento seja a coisa que eu mais valorize na minha vida, sabe? E então o que eu diria a líderes de louvor, amem o Senhor. Amem o Senhor. Amem Ele de todo o coração, alma, mente, força, sabe? Tenha isso como alvo de vida, tenha isso como chamado primário. Eu acho que quando a gente é fascinado por Ele, quando a gente não perde o brilho de fascínio por Jesus, eu acho que essa é a chave de permanecer constante até a volta do nosso Senhor Jesus. Muitos perderão o brilho nos olhos. Então a chave está aí. Será que o Filho do Homem encontrará fé na terra nos últimos dias? Será que ele encontrará brilho nos olhos daqueles fascinados por ele? Sabe? Aqueles que contemplaram quem ele é e permaneceram tendo ele como único Senhor. Então, tenham esse alvo de viver o primeiro mandamento todos os dias, dia após dia. Até que ele venha. Yes. Obrigado, gente, por esse tempo, por essa mesa. Amém. Foi muito especial, né? E você que está assistindo, muita coisa para digerir, muita coisa para entender e mais profundo. Então, tenha esse tempo, né? Medite naquilo que foi conversado aqui, né? Compartilhe também com seus amigos, com sua família. A gente vai ter um esboço também dessa conversa, tá bom? E compartilhe com mais gente. E esse foi mais um episódio do Creative Podcast. Valeu!